Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse dia e que Deus assim derrame sobre você bênção, amém? A palavra do Senhor está escrita aqui no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 1 em diante, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, queridos? A palavra do Senhor, ele nos diz que aquele que é nascido de Deus, ele é nascido do Espírito. Porque todos aqueles que são nascidos, que são da carne, eles são condenados à morte, mas aqueles que são nascidos no Espírito, daqueles que se converteram, daqueles que receberam a Cristo em sua vida, eles receberam o Espírito da doação de filhos, que a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. A esses que receberam o Espírito Santo, Deus deu o poder de se tornarem filhos dele. Eu queria que você prestasse bem atenção no que a palavra de Deus diz em Romanos. Que nós que somos filhos de Deus não devemos andar segundo a carne. Porque a carne, ela produz morte, ela produz destruição, mas o Espírito de Deus produz vida. No verso 4 diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Se você prestar atenção, queridos, nós devemos andar segundo as novidades de vida de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque todo filho de Deus tem que andar segundo os propósitos e as diretrizes da vontade de Deus. Nós devemos andar no caminho da verdade, no caminho que é Cristo, o caminho que foi findado e colocado para que nós, filhos de Deus, pudéssemos andar e sermos como Jesus, sermos imitadores de Cristo. Porque a inclinação do pecado, a inclinação da carne nos leva ao pecado. E todo aquele que é nascido do Espírito é levado para as coisas de Deus. Se você tem andado muito carnal esses últimos dias, eu quero te dizer: se encha do Espírito de Deus. Se volte para Deus, porque a destruição é para aqueles que vivem segundo a carne, mas a vida eterna é para aqueles que andam segundo o Espírito. Se nós pegarmos a palavra de Deus no verso 6, diz assim: porque a inclinação da carne, olha, é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Novamente, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se nós olharmos para Caim e Abel, nós vamos ver isso. Caim, ele deu aquilo que era carnal, e não os princípios espirituais como Abel fez. Por isso, o sacrifício de Abel foi agradável a Deus. Porque a carne gera pecado. E o que Caim fez? Caim matou Abel. Ele gerou pecado, porque ele andava na carne e não no Espírito. Não porque Deus não tinha o alertado ou avisado, mas porque ele se tornou carnal.
porque ele não andou como filho de Deus. E ele, para terminar aqui, queridos, eu vou continuar lendo aqui, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Aleluia. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Deus. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos carnais pelo seu Espírito que vos habita. Amém. Porque se virdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, você não é escravo, você é livre, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da doação dos filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós temos um Pai. E é este Pai que nós correspondemos, é este Pai que nós o servimos, é este Pai que nós o adoramos, é este Pai que nós nos prostramos e reverenciamos e glorificamos o teu santo nome. Aleluia. E ele diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Se levante nessa hora e acredite: Deus tem regenerado você com seu espírito de vida, de graça, misericórdia e amor. Deus tem derramado sobre você uma porção dobrada do seu espírito para que você possa andar livremente, glorificando e exaltando o nome do soberano Deus. Levanta-te nesta hora, para adorar o Senhor, porque grandes coisas Deus fará na sua vida hoje. Porque Ele é teu Pai, Ele tem uma responsabilidade sobre você e Ele não te abandonará nunca. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre você e que você seja cheio do Espírito da graça, o Espírito da testificação que você é o filho e filha do Altíssimo, para a glória do nosso Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.